Não adianta. Nós que cremos e achamos e pedimos a misericórdia de Deus de sermos discípulos de Jesus, temos que saber que há um fenômeno sem volta e que nós estamos assistindo algo que não vai mais acabar. Daqui para frente, eu estou dizendo isso, quem me acompanha há décadas, eu estou dizendo isso desde 1980. Em 81, eu me lembro de um artigo meu no Jornal do Brasil dizendo o que eu digo hoje sobre o fato de que a identidade evangélica provavelmente fosse ser totalmente absorvida pelo crescimento pentecostal e neopentecostal e ficaria impossível alguém dizer que era evangélico assumindo aquela identificação totalmente não evangélica. Depois de 82, 83, eu lancei dezenas de livros que existem. Dezenas, não foram 3, não, dezenas, tratando só disso, só disso, só disso. Era uma profecia recorrente do que ia acontecer. Se vocês permitirem, se vocês não fizerem um corte histórico e assumirem qual é o lado de vocês na consciência desse momento histórico, vocês vão ser tragados por algo, um leviatã, do qual vocês não serão vomitados jamais. Vocês vão fazer parte disso, querendo ou não querendo. Bom, criou-se a Associação Evangélica Brasileira em 91 para tentar fazer esse corte. Mas toda vez que se tentava restabelecer esse corte, a moçada toda que dizia que queria, pulava fora e dizia, não, eu vou perder dinheiro, tem gente na minha congregação que não vai gostar, eu não quero comprar essa briga. Lá ficava eu só com uns poucos amigos. Quantos por cento, Caio, do pessoal que estava... A gente representava, por associação de igrejas, denominações, 65% dos evangélicos do país. Que podiam ter definido isso. Mas é que eles queriam esse benefício, mas não queriam essa prática. Eles não queriam ter aquela imagem associada àquela coisa que já era brutalmente horrorosa. Mas eles queriam ter a liberdade de fazer coisa semelhante, porém com menos agressividade, e faturar do mesmo jeito. Velado. Ou de modo semelhante, velado, politicamente não tão incorreto. Não tão incorreto. Era o que queriam. E devagar foram confessando. Bom, até que chegou em 94, eu cansei, ainda aguentei ficar até 98 na presidência da coisa, mas dizendo eu vou embora daqui, eu não quero mais nada, e comecei a avisar. Quando eu escrevi esse livro aqui, e publiquei em 1996, isso é um livro histórico. Quem quiser conhecer a história da igreja evangélica da década de 70 até quase o ano 2000, e o que aconteceu no Brasil, nas entranhas do chamado movimento evangélico brasileiro, lê isso aqui. Então, quando eu lancei esse livro, já era meu adeus. Teve gente que percebeu. Meu amigo Guilhermino Cunha me falou, eu senti que você está dando um adeus. É verdade, eu falei de certa forma. Eu estou dando um adeus sim, eu não tenho condição de continuar identificado com esse movimento, que é a traição de tudo quanto o Evangelho ensina. Eu prefiro morrer sozinho do que membro desse grande estelionato. Não quero para minha vida. Não morrerei dentro dessa loucura se o Senhor me permitir. E muito menos quero ser associado com a presidência de uma realidade inconversa, que não quer conversão, que só quer imagem, só quer reputação, não quer transformação, não quer a profecia. Então eu fui e tomei minha decisão de desligamento total. Recebi muita pressão para não sair, para ficar, mesmo depois que eu já tinha saído.
uma quantidade grande de grupos, denominações me ofereceram tudo para eu ir para elas. Eu não quis ir para nenhuma, até contra meu pai, minha mãe e minha mulher, que achavam que eu deveria pelo menos de uma delas aceitar a elas me vincular. Eu falei, não vou a nenhuma, senão eu perderei a liberdade, a isenção de, com a consciência livre no Evangelho, pregar em toda a direção, sem pessoas virem me cobrar de que você anda conosco e está falando coisas que parecem nos identificar negativamente. Eu não quero ninguém me fazendo esse tipo de abordagem. Eu quero liberdade mesmo, para viver os últimos anos da minha vida livre em Cristo, para dizer o que eu creio, dizer o que eu penso. E me desliguei e vivi com as consequências. Hoje, há uma quantidade de milhões de pessoas que migraram buscando justamente este pastoreio. É por isso que a VMV-TV, pela misericórdia de Deus, tem sido esse pastoreio maravilhoso para milhares e milhões de pessoas aqui neste país e à volta do mundo, quem entende português, ou até muita gente em países hispanos, entendendo, compreendendo, discernindo e crendo e dizendo, existe esperança, evangelho não é o que eu estou vendo por aí. Mas no mais, a gente tem que saber que o que se estabeleceu e que ganhou a alcunha de evangélico, que é o movimento pentecostal e neopentecostal, que assambarcaram a sigla pertence a eles. É isso que eu estou dizendo, vocês vão perder a sigla. Eu estou dizendo isso há quase 40 anos. Vocês vão perder a sigla, e depois que vocês perderem a sigla, vocês não vão mais poder conseguir dizer por aí que vocês são evangélicos. Porque vai chegar uma época em que ser evangélico vai ser muito pior do que ser feiticeiro, do jeito que as coisas estão indo. E as coisas chegaram nesse nível. E já não tem mais retorno. O único caminho é aquele de Paulo escrevendo a Timóteo: sai do meio dela, povo meu. Porque aí não tem mais retorno. Olha só. Precisa comentar? Isso aí é o mínimo em relação ao que se fique sabendo prevalentemente haverá como religião evangélica no Brasil. Os presbiterianos, batistas, luteranos vão ficar naquela marginalidade silenciosa e insignificante para o todo da população nacional, para a mídia, para a interpretação histórica de um fenômeno que uma época se chamava de evangélico, não tão pertinentemente, jamais foi, mas não sem tamanha discrepância como aconteceu. E que agora a sigla foi absorvida por esse tipo de atitude. Você chegar e disser num lugar, eu sou evangélico, imediatamente o arquétipo que vem para a cabeça é, no mínimo, esse aí. No mínimo. Não tem mais retorno. E aí você fica tentando defender uma sigla que é contraditória em relação ao que a expressão dela quer significar. Porque evangélico é aquele que carrega a qualidade do evangelho. Isso aí carrega a desqualificação do evangelho, infelizmente, gente. E aí a gente chega num outro momento histórico, porque isso tudo foi inaugurado do ponto de vista arquetípico na história, no inconsciente coletivo nacional,
o ponto, o turning point, que determinou essa virada mesmo, foi aquele do Macedo, em 1990, 91, quando ele, dando aquela aula gravada por um dos pastores dissidentes, deu aquela aula toda de Odal desce. Tem que sair no Jornal Nacional. Isso, aquilo ali é o fenômeno, é a virada arquetípica. Ali foi o momento. Não tenho tempo aqui para contar milhares de histórias que se desencadearam daquele processo ali. Mas, ó, tá aí a imagem. Odal desce, aumenta rápido. Lá, meu. Ganha a Bíblia. Eu vou lançar do no chão, na televisão também. Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida, então esse vai ficar do lado do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar? Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver, se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar. Amém? Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o vídeo? Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Entendeu como é que é? Ele, de certa forma, ensinou pastores aí. Ele fez uma geração inteira. Ele deu uma aula com essa fora da Universal. Ele tem uma quantidade enorme de pessoas que fizeram aquela adaptação local. Mas praticamente todas as igrejas são Universal. Sim. Com outros nomes, mas é o mesmo espírito. Aquilo ali evoluiu para a seguinte maneira. Quando o Edir veio, ele primeiro ficou quase 20 anos em Nova Vida. Igreja Pentecostal de Nova Vida, com o bispo Roberto Macalister. Ele e o cunhado dele, o R.R. Soares, são de lá. Assim como o Miguel Ângelo e vários outros. Então ele ficou lá. Até que um dia o próprio bispo Macalister me falou, o bispo Roberto, não o filho, o senhor que já falecido. Ele me disse... No dia que o Macedo saiu daqui, ele chegou dizendo o seguinte, tô indo embora, porque Nova Vida deixou de ser uma igreja cruzadeira, perdeu a ousadia, o senhor vai ver o que é fazer uma igreja ousada, o senhor vai ouvir falar muito de mim, tô indo. E foi. Depois o próprio Macedo, um dia me contou a mesma história. No dia que eu saí de lá, era um curso que eu estava fazendo, que eles estavam dando. Eu cheguei à conclusão de que aquilo ali não ia levar a lugar nenhum, eu queria mesmo era poder. E aí eu falei, o senhor ainda vai ouvir falar muito de mim, estou indo embora. Casou a história. Casou, fato. Então, só que o Macedo, antes disso, estava vindo do candomblé, de religiões afro. Era a origem dele. É o que ele confessa, o que todo mundo sabe. Ele já deu muita ênfase nisso no passado. Hoje ele quase não fala mais no assunto. Mas nos primeiros 10 anos da vida dele, 15, ele falava nisso direto. A ênfase era nomear aqueles espíritos de lá, do candomblé ou das religiões correlatas, daquele público. Ele nomeava aqueles espíritos e chamava pelo nome nos cultos dele. Antigamente, na Universal, você entrava, era assim... Exu Caveira manifesta para sair. Pombagira manifesta para sair. Tranca-rua manifesta para sair. Agora não. Agora ele está vestido de rabino judaico, tentando tirar outra onda. Mas durante décadas a história toda foi essa. Tranca-rua manifesta para sair. E
todos os exorcismos validavam essas entidades. Não era como Jesus, que nunca validou entidade nenhuma, ele só dizia: espírito imundo, sai dele. Mesmo quando Jesus perguntou qual é o teu nome, a única vez na escritura que foi lá para o Gadareno, e o cara respondeu Legião, ele não disse Legião, sai dele. Ele disse sair, ide. Ele nunca teve validações. Quando você pega e começa a validar uma terminologia, as entidades de um determinado panteão religioso, você está fazendo uma introjeção daquele significado na alma do indivíduo que supostamente está sendo liberto daquilo por você. Porque se eu chego e digo: Pombagira, sai dela, Pombagira. Bom, essa pessoa existe, ela está ouvindo, quem está em volta está ouvindo. E a Pombagira pré-existe ao movimento neopentecostal. É isso aí, Caião. E a gente ficou um pouquinho fora do ar, né? Nesse meio tempo do programa. Nunca houve uma coisa tão dramática aqui quanto esta. Foi demais. Caiu tudo só lá dentro. Lá dentro. Loucura. E o pessoal tá atento no chat, né? Prestando bastante atenção no que você estava dizendo. Aí o cara escreveu assim: o que tá acontecendo aí, Caião? Falando no demônio da Universal, saiu do ar e entrou o Fernando com o filme. Esse é o pessoal do Macedo infiltrado, é? O que o demônio não faz, né, Caião? Mas vamos lá. Mas eu não quero parar de falar, isso é uma coisa totalmente anômala aqui, mas não é por causa dessa interrupção que eu vou me deixar interromper. Então o que eu estava dizendo é que o fenômeno que aconteceu pelo fato de o Macedo ter vindo das religiões afro, com aquela cultura, e por ser inteligente e saber que o povo é supersticioso, e quanto mais ele reforçasse as superstições das religiões populares no povo, mais acesso ele teria, e quanto mais ele mostrasse que o Deus dele era mais forte, mais poderoso do que os outros deuses, sim, mais poder ele teria. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que fazer isso afirmando a identidade e os significados de identidade dessas divindades. Então Pombagira, sai dele. Ora, diz isso, você introjeta no indivíduo a ideia de que existe a Pombagira. Você apresenta ela. Apresenta ela para o indivíduo sempre, com a validação divina. Agora, o Deus que te libertou da Pombagira diz para você, era a Pombagira que você tinha. Aí o tranca-rua, o Exu isso, o Exu aquilo. Ele foi fazendo essas validações, de modo que ele é o responsável pelo sincretismo que os pentecostais, os neopentecostais e derivados fizeram, absorvendo os deuses afro-ameríndios no pentecostalismo e no neopentecostalismo brasileiro. É um fenômeno inverso ao que aconteceu com a macumba, a umbanda, o candomblé, a quimbanda, essas religiões de natureza africana, de origem africana, que fizeram um sincretismo oposto. Eles absorveram, foi o Senhor do Bonfim, absorveram os santos católicos, sim, encontraram equivalências, atribuíram equivalências entre o panteão católico e o panteão deles. Por quê? Porque eles eram escravos, perseguidos, discriminados, marginalizados. Então a maneira de honrar
as divindades dos senhores era fazer aquele sincretismo, de modo que quando ele estava dizendo meu senhor do Bonfim, ele estava de fato pensando na entidade que ele achava que era o equivalente em poder no culto dele e na religião dele. E ao mesmo tempo ele se escondia um pouco da perseguição para se salvar, católica, que já foi pesada no passado. Sim. Era absoluta. Então o pessoal se salvava fazendo o sincretismo. O que a gente percebeu que aconteceu aqui depois do Macedo? Ele criou a introjeção psicológica na alma nacional de um modo geral. A cultura afro teve o seu maior poder de introjeção no Brasil através do Macedo e das religiões e dos grupos pentecostais e neopentecostais, que, à semelhança do Macedo, assimilaram a nomenclatura das divindades e os seus perfis e caráter e introjetaram isso agora em nome de Jesus Cristo libertador na alma do povo de um modo geral. Então essas pulsões continuaram presentes. Não houve conversão porque não há ensino do Evangelho, não há entendimento, não há conhecimento, não há palavra, não há discernimento. Só houve uma troca de altares. O altar mais pobre pelo altar mais rico. A divindade anterior ficou mais fraca. Eu descobri uma divindade superior, a qual eu vou servir. Mas a divindade anterior, a qual eu servia, continua devidamente caracterizada para mim. Eu penso espiritualmente, incluindo aquele acervo. A minha espiritualidade fica carregada disso. Se alguma coisa me acontece sexualmente, foi a pombagira. Se alguma coisa me aconteceu e eu fali, foi o tranca-rua. Eu continuo nessa mesma luta. Eles mantiveram isso. Só que agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Olha só como o feitiço virou contra o feiticeiro e não tem mais retorno. Está aí. Qual é esse fenômeno? São grupos neopentecostais. Todo mundo aí já foi de Assembleia de Deus, diversas assembleias, de Deus é Amor, de Igreja Pentecostal Cuspe de Jesus, o que você quiser. Todo mundo já foi. Já usou paletó, gravata. Antigamente eles se decoravam com paletó e com gravata, porque era a vestimenta oficial dessa religião evangélica e pentecostal. Então eles foram trocando as outras vestimentas por essas. Por quê? Porque na realidade o coração deles nunca ficou completamente livre da cultura. Eles praticaram a Umbanda, o Candomblé, ou qualquer que seja a variável semelhante ou com origem africana, praticaram um tempo demais para aquilo sair deles sem ser pela via do conhecimento do Evangelho. Eles continuaram servindo os ídolos mudos no coração, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, e falando em línguas estranhas ao Espírito Santo mesmo. E aí foi cada vez mais havendo a expansão da pulsão interior de como eles cultuavam antes. Essas pulsões foram incorporadas nos cultos neopentecostais presentes. Foi crescendo devagar, a gente assistiu aqui o crescimento disso. Você assistiu, brother? Quando começaram com um cara representando um grupo todo. Hoje você veja esse grupo aí. Já está todo mundo paramentado do mesmo paramento. Isso já não tem mais retorno. A liturgia já é outra. Tudo isso é feito, se você tiver chegar ali na frente, deve estar escrito Igreja Pentecostal, alguma coisa, libertação total, o que quer que queiram. Mas é um fenômeno que não tem mais volta. E foi o Macedo que o introduziu. Só que ele saiu do controle do Macedo. Macedo hoje gostaria muito de parar isso aí. Isso pega mal para o negócio dele.
Já não é mais legal. Já não é negócio, nunca teria sido. Ele já está ficando católico. Agora ele está entre o catolicismo e o judaísmo. E ele gostará de se tornar a grande representação do que haja de mais solenemente agressivo, feito em nome do reino de Deus, com ênfase em dinheiro, no mundo inteiro. Esse é o sonho dele, mas com vestimentas mais condignas com a disputa vaticana na qual ele se colocou explicitamente, né? Eu fui levantado por Deus para destruir a Igreja Católica no mundo. Então, ele quer ficar nesse top aí. Nessa vibe. Já passou de macumba, guerra campal, invasão de terreiro. O negócio dele agora é: Francisco, venha beijar a minha mão. Opa! Está nesse nível. Mas eu fiz questão de contar essa historinha rapidamente, apesar da interrupção, do blackout, do diabo apagônico que aconteceu aqui, porque é importante para você entender esse processo, saber de onde isso está vindo e como é que os feitiços vão se voltando contra os feiticeiros. Como você persegue um grupo até se tornar o assimilador dele. Como você o repudia, como os neopentecostais fazem com os cultos afro-ameríndios, até o ponto de reassimilarem. Odiavam tanto porque eram seduzidos o tempo todo, porque nunca tinham se desvinculado de nada daquilo. Nunca houve nenhum evangelho de luz, de entendimento e de libertação nas suas consciências. Sempre foram filhos da magia e da superstição, e identificados com essas identidades e manifestações espirituais que são obviamente enganosas, são apenas demônios enganadores, mas esse povo é místico e é mágico, é misticista, e qualquer coisa que vem involucrada com isso, para eles sempre foi Deus, desde o tempo dos terreiros, e é Deus agora nas vigílias alucinadas, mas é tudo um pacotão só. Vocês estão todos assistindo a prevalência de uma espiritualidade formada por esse sincretismo. Eu espero que, apesar da interrupção e da simplicidade, o que eu acabei de dizer seja útil para a sua compreensão mínima do que está acontecendo. Caio, só uma pergunta aqui. Essa responsabilidade desse fenômeno todo, ela recai na sua maioria nas costas do Macedo e outros líderes? Ou quem vai também é responsável por isso? Quando eu falei que o Macedo é uma figura arquetípica, mas ele não saiu. Porque o cara que sai da casa dele e entra nesse lugar, ele é corresponsável. Ele vai procurando soluções mágicas, fáceis, rápidas e enfeitiçadas. Ele é filho dessa compreensão, ele nunca se converteu disso. E infelizmente, conquanto eu saiba, tem muita gente nessas igrejas neopentecostais, tem gente que está se convertendo ao evangelho e que sempre que se converte sai. Sempre que o cara se converte mesmo, ele pula fora. Quando ele entende, ele sai correndo. E eu assisto todo dia gente saindo. Mas a maioria, infelizmente, nunca sofreu nenhuma conversão de consciência, de percepção. Houve apenas um clash, um encontro de poderes entre o Deus do cristianismo neopentecostal, que é esse Deus de batalha. Não é Jesus. Jesus é só um nome. Jesus Cristo é o Senhor, é só uma fachada. É o nome fantasia. Lá dentro que pega mesmo é espada, é guerra, é destruição, meu inimigo vai ser esmagado. É o Deus do Velho Testamento potencializado a uma caracterização diabólica, praticamente. É o que é ensinado como espiritualidade para esses indivíduos. Então eles nunca conhecem o Evangelho.
Eles andam na fé de Abraão, que eles não sabem nem quem foi direito. É uma história num vídeo. Eles andam na fé de Gideão, eles andam na fé de Elias, eles tocam a trombeta de Josué. Mas é só isso. Eles continuam pessoas, rebanho do mesmo pasto anterior. Eles só trocaram as nomenclaturas dos seus sacerdotes, dos seus bruxos, dos seus feiticeiros, dos seus pais de santo, dos seus homens de mediação, os seres de mediação, e trocaram os fetiches, alguns por outros, incluindo o fetiche da ceia, o fetiche do batismo, fetiches e muitos outros que eles criaram. Toda semana eles inventam um novo, mas é na mesma linha, nunca houve uma única mudança de percepção. A Boa Nova passou longe. Longe, nunca pousou lá, não existe. Então não é implicância minha, é compaixão de ver esse povo enganado mesmo, explorado e desencaminhado do Evangelho da vida. É uma tristeza. Vem IVTV, o canal é você.